Boa noite. Então, vamos hoje começar a parte de funções, tá ok? Funções. Precisamente, a gente vai começar por definições de função, tá? Vou chamar aqui definições de funções. O que é isso, né? Então, uma função é um conjunto. Uma função de um conjunto. Que eu vou denotar A em um conjunto B. B, tá? É uma lei que associa todo elemento de A, todo elemento de A, tá? a um único elemento em B. A um único elemento em B. Tá? Então, imagina que eu tenho um conjunto A, um conjunto B, e eu tenho uma lei que diz onde vão os elementos de A num único elemento de B, né? Ou seja, como é que a gente vai denotar isso? Notação F vai de A até B. Ou seja, eu pego elementos de A e mando em um único elemento em B. Tá? Ou, ainda, cada elemento de A, eu vou mandar em um único Y em B. Tá? Tal que esse Y é o F de X. Tá? Esse elemento Y eu vou representar como F de X. Então, se a gente está tendo uma função que tem uma lei, ou seja, que eu associo elementos de A a um único elemento de B, então eu tenho que entender o que é o domínio da função e a imagem da função, tá? Então, vamos entender um pouquinho mais, tá? O conjunto A, tá? O conjunto A aqui é o domínio de F, ou seja, é o domínio da função, tá? É de onde eu vou sair, é de onde eu vou tirar os elementos, aplicar a função e associar um único elemento aonde? Em B, tá? E o conjunto B o conjunto B é o contradomínio de F, tá? Contradomínio de F. Por quê? Porque não necessariamente eu disse o quê? Eu vou associar qual é a definição de uma função, tá? Uma função de um conjunto A em um conjunto B, o que é que eu faço? É uma lei que associa todo elemento de A a um único elemento de B. Só que esse conjunto B aqui pode ser muito grande, tá? Esse conjunto A aqui pode ser menorzinho, eu associo todos, e aqui fica um conjunto muito maior. Então, esse B eu vou chamar ele de contradomínio, tá? Contradomínio. A imagem de F, aí sim, a imagem de F vai ser os conjuntos dos quais eu pego o X e aplico minha função e cai em B. Ou seja, vai ser os F de X, tal que X está em A. Isso daí vai ser a imagem de F, tá? Que também vai ser um conjunto. Então, a gente definiu o que era domínio, definimos o que é contradomínio, então agora a gente precisa definir o que é imagem. Tá? A imagem de F, tá? A imagem de F é o seguinte conjunto. São os conjuntos, vou chamar assim, tá? F de A. Ou seja, são as funções, os F de X, tais que a função aplicada no ponto, tal que X pertence a A. Então, isso a partir de agora é o que eu vou denotar para vocês de imagem. Tá? Imagem.
Então, a gente tem domínio, contradomínio e imagem. Tá? Isso daqui é a definição mais heurística, assim, mais simples que vocês podem ver de função. Tá? A gente pode definir uma função também como uma relação, tá? De elementos do domínio com os elementos da imagem. Então, vamos escrever isso. Uma função pode ser vista, né? Pode também ser vista, tá? Pode também ser vista como uma relação de elementos do domínio que vocês já sabem o que é, tá? Com os elementos da imagem. Tá? Se vamos escrever assim, há um elemento, se existe, tá? Se existe um elemento de um conjunto A digamos assim, um X, como a gente está chamando, digamos, X pertencente a A, tá? Digamos, X pertencente a A, tivermos, tá? Associado 2 ou mais elementos distintos do conjunto B, então temos que a relação não é uma função, tá? Então, teremos que a relação, tá? Teremos que a relação anterior não é uma função. Por quê? Porque a gente acabou de dizer que a cada elemento de A, a gente associa um único elemento de B. Então, se eu tiver a cada elemento de A, né? Eu estou aqui o conjunto, imagina que eu estou conjunto A, conjunto B, e eu tenho um elemento de A indo em 2 elementos de B, então essa relação não é uma função, tá bom? Isso não é uma função. Então, guardem isso para vocês, tá? Então, se a cada X tivermos associado 2 elementos ou mais distintos do conjunto A, então a relação anterior não é uma função. Tá? Não esqueçam disso. Só que quando a gente define função, a gente também tem um negócio muito interessante, que são os gráficos da função. Ou seja, se para cada ponto de x eu associo um y de tal forma que y é f de x, isso me garante que eu tenho, de certa forma, que eu deva conseguir, de certa forma, expressar o gráfico dessa função. Mas o que é o gráfico? O gráfico é um conjunto, tá? Um conjunto. A priori vocês entendem o gráfico como um conjunto, tá? Um conjunto de pontos de onde? Um conjunto de pontos de A, cartesiano B, onde os elementos de A são associados aos elementos de B. Como é que é isso? Então, vamos definir o seguinte. Vamos definir, nesse momento, o gráfico como um conjunto. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver o gráfico, que são as representações das funções, tá? Que muitos de vocês já devem ter visto. Tá bom? Mas entendo agora como uma representação via conjunto. O gráfico de uma função, essa função, como eu estou definindo, sempre, de A até B, tá? O gráfico de uma função será um gráfico, será o conjunto definido da seguinte maneira. GRAF, um conjunto, que eu estou notando por GRAF, de F,
vai ser os conjuntos de elementos x, y, pertencente a AB, A cartesiano B, tal que o y é exatamente o f de x. Tá? Eu não vou, nesse momento, fazer nenhum desenho, nem nada para vocês, tá bom? Mas daqui a pouco a gente vai... as nossas pretensões é que a gente consiga, de alguma forma, associar, né, isso a um gráfico. Como vocês entendem a palavra gráfico no sentido de digamos assim, de um desenho, ok? De um desenho. Perfeito. Aí a gente tem vários, a gente pode dar vários exemplos, né, de funções, tá? Vários exemplos de funções, tá? Então vamos apresentar alguns, exemplo, ou exemplos, sei lá. Exemplos. A gente pode pegar a função constante, então seja f. Vamos pegar da reta na reta, então A é a reta e B é a reta. Então a gente pode aqui simplesmente pensar em A contido na reta e B contido na reta, tá? Para a gente facilitar, pegar a coisa mais simples possível, tá? Mais simples possível. E aí a gente pode agora apresentar inúmeros exemplos. Primeiro, a função que a cada x, que é isso, a função que a cada x eu associo f de x é uma constante, um número, sei lá, 1, 2, tá? Cada x eu associo esse elemento a um número, tá? Função constante. Por exemplo, a função, sei lá, identidade. Função identidade. O que é isso? É a função que a cada x eu associo f de x a ela mesma. A 1 eu associo a 1, a 2 eu associo f de 2 igual a 2, a 3 f de 3 igual a 3 e assim sucessivamente. 3. A função linear. Que é isso? A cada x eu associo uma função f de x que eu vou escrever como ax. Tá? Ax. Observa que até o momento não estou falando nada de representação. A gente vai ter uma parte de representação, tá ok? Ax igual a f de x. Por exemplo, uma função que a gente teve contato, né, por cima já, é a função valor absoluto ou modular. 4. Função valor absoluto. Função valor absoluto ou modular. Como é essa função? A função que a cada x eu associo f de x igual ao módulo de x, que a gente sabe o que é. Então, ela vai ser o quê? X, se x for maior ou igual que zero, e vai ser menos x, se x for negativo. A gente já brincou aí com essa função, tá? Então, observa que eu posso ter a função afim. O que é a função afim? É uma função que é linear, mas ela é escrita de que maneira? Função afim. O que é a função afim? É a função que pode ser escrita como f a cada x, eu associo f de x igual a ax mais b, tá? Esse a e b são constantes, ou seja, são números, tá? E a gente sabe, lembra a nossa expressão, né? O que era a nossa expressão de gráfico, por exemplo? Quem era o gráfico dessa função que a gente definiu? Se a gente voltar um pouquinho, ó, quem é o gráfico dessa função? São os elementos x, y pertencente a R cartesiano R. A gente está pegando A e B, R cartesiano R. Que a gente tem o quê? Olha só, que a cada y associo
A cada y, eu associo a ax mais b. E isso vocês sabem o que é, tá? O gráfico dessa função, isso aqui é o quê? É uma reta, tá? É uma reta. Então, de fato, dependendo do A e B, a gente vai ter uma reta, né? Assim ou assim, tá ok? Mas isso é uma reta. É uma reta o quê? É uma reta o quê? De declive, ou seja, inclinação A, tá? Que corta o eixo, isso aqui, vocês já devem ter visto aí, dos Y, tá? Os eixos do Y, desculpa, tá? Do Y, no ponto de ordenada B. B. Por quê, professor? Basta pegar o x igual a zero. Qual é o eixo do Y? Vou pegar aqui A e B positivos, tá? Quando x for zero e B for positivo, então imagina que aqui eu tenho o meu B. Então, vou cortar exatamente no ponto quê? B. 0, B. Se a gente pega aqui, né, a função, desculpa, B aqui em cima, né? Vou pegar aqui xy, tá? Então, a cada ponto, quando x for 0, eu tenho B. Tá ok? Então, vou estar cortando o ponto, o y exatamente no B. Tá ok? Só para vocês ficarem na padronização normal que vocês sempre veem. Então, isso aqui eu não quero tocar agora no assunto, tá? Porque a gente vai ver isso com detalhes mais à frente. Mas então a gente percebe que pode trabalhar uma série de funções. Funções polinomiais, funções potências, funções racionais, funções algébricas. Isso tudo a gente já viu aqui no grupo, no curso, tá? Então, o que a gente não viu ainda são os detalhes de como tratar as funções, e é isso que a gente vai continuar a fazer, tá? Nas próximas aulas até o final do curso, tá bom? Perfeito. Então, vamos seguir. Vamos provar agora o que é uma restrição, tá? Provar, ou melhor, definir, tá? O que é uma restrição de uma função. Definição, mais uma. Definição. Eu vou te falar o seguinte. Sejam f de A em B, tá? E D um subconjunto de A. Pega uma função de A em B com D subconjunto de A. Denotaremos F restrito a D, ou seja, denotaremos por essa nomenclatura, ou esse símbolo, a restrição de F ao subconjunto de A. O que é que isso quer dizer? Então, o que é isso? F restrito a D aplicado em X é F de X para todo X aonde? Em D. Para todo X em D. Tá? Então, a gente agora tem um outro conjunto de funções, né? A gente pode ter uma função definida num conjunto maior e eu pegar um conjuntozinho menor e redefinir essa função como sendo o quê? A restrição da função original, tá bom? A restrição da função original. Perfeito. Então, com isso em mãos, a gente pode brincar de encontrar domínio, imagem. Então, sugiro que vocês sempre procurem, por exemplo, vamos lá, fazer um exemplo aqui. Exemplo. Vamos pegar a seguinte função. F indo de R em... ou melhor, vou escrever assim. Exemplo. Encontre, que eu quero exatamente encontrar o domínio. Encontre o domínio de cada função. Eu já ia dar a resposta. Cada função. Eu vou fazer deixar uma para vocês, como é o praxe. Então, o item 1 é a cada f de x
igual a raiz de x mais 5. Então, quero o domínio dessa função. E g de x igual a raiz de x sobre x menos 3. Pronto. Vamos fazer a primeira solução. Vocês podem fazer a segunda aí. Então, o que é que a gente tem? A gente tem uma função que é raiz de x mais 5. Então, a gente já aprendeu, já no curso, que esse cara que está dentro do radical, ele não pode ser o quê? Negativo. Então, vamos escrever isso. A expressão dentro do radical, a gente sabe que não pode ser o quê? Não pode ser negativo. O que é isso? Isto é, se ela não pode ser negativa, ela tem que ser maior ou igual a zero. Ela pode ser zero ou positiva. X mais 5 tem que ser maior ou igual que zero. Isso quer dizer o quê? A gente também já aprendeu, inclusive questão aí que eu coloquei para vocês, como resolver isso. Então, significa dizer que x é maior que menos 5. Então, quem é o domínio de f? Então, o domínio da função f é o conjunto que menos 5, fechado, mais infinito. Abaixo de menos 5 eu não posso, por quê? Porque essa função não assume valores reais. Tá? Então, a brincadeira vocês podem também fazer com essa. Então, agora vocês podem brincar. Por exemplo, 2. Encontre a imagem de f de x igual a 3 sobre x. Tá? Que é a imagem disso aí? A gente sabe, aqui a gente já viu, que eu não posso ter que o gráfico dessa função esteja definido quando x for zero. Por quê? Porque se x fosse zero, a gente teria a f de x associada a um valor, ou seja, a zero. E eu estaria dizendo que zero é igual a 3, o que é um absurdo. Então, que é a imagem dessa função? Vamos escrever isso, né? Vamos escrever isso. Solução. O gráfico de f não está definida para x igual a zero. Tá? Vemos que a imagem é o conjunto de todos os números reais tá? Diferente de zero. Diferente de zero. Por quê? Note que zero, tá? Não está na imagem. Pois, se tentarmos resolver 3 sobre x igual a zero, chegaremos a um absurdo. Tá? Chegaremos a um absurdo. Isso aqui é falso. Tá? Só que a pergunta natural aqui pergunta. E como é que a gente sabe, né, que todo número real diferente de zero está na imagem? Tá? Como sabemos que todo número real diferente de zero está na imagem. Tá? Imagem. Como é que a gente sabe disso? Tá? Então, basta tomar K
um número real que não é o quê? Zero. Tá? Pego um número real que não é o zero. Tá? Daí, a gente vai ter que equação? A gente vai ter uma equação similar a essa. Vamos ter que 3 sobre x é k. 3 sobre x é k. Ou, equivalentemente, 3 é igual a k vezes x. Ou ainda, x igual a 3 sobre k. Obviamente, k diferente de zero. Ora, o que é que isso quer dizer? Que a imagem de f é que conjunto é menos infinito, tá? Até o zero, unido exatamente com o zero mais infinito. Ou seja, toda reta numérica menos o zero. Tá bom? Isso é um exemplo simples e que provavelmente vocês vão se deparar algumas vezes. Ok? Algumas vezes. Então, a gente agora pode fazer um negócio interessante, que por exemplo, definir soma, produto e quociente, definições, né, apropriados. Como é que a gente define isso? Então, vamos lá. Operações com funções. Com funções. Como é que é isso? O que é que eu quero dizer com isso? Imagina que eu tenho uma função fg, então, sejam f, aí eu vou chamar de domínio de f indo em R, e G, domínio de G indo em R. Duas funções, tá? Duas funções. Duas funções. Aí eu vou pegar dado um x que está na interseção do domínio de F com o domínio de G. A gente pode definir as operações. Podemos definir as seguintes operações. Quais são? Primeira, por exemplo, a soma, tá? Soma. F mais G de x. Isso daqui é quem? É f de x mais g de x. Tá? B, produto. F vezes z de x. Isso é f de x vezes g de x. E finalmente o quociente. Quem é f dividido por g de x? Isso daqui nada mais é do que a f de x sobre a g de x, se g de x for diferente de zero para todo x, tá bom? Para todo x. Então agora a gente pode simplesmente somar, fazer produtos, tá? Das duas funções, desde que se respeite encontrar o domínio de cada uma delas, tá? As respectivas imagens, se for o caso. Tá ok? Então, uma função extremamente importante na vida da gente e que a gente, tudo que é importante a gente dá nome, tá? A gente dá nome, lembrem disso. Então a gente sabe desde pequenininho a importância de duas funções, de dois tipos de funções, né? Que é uma função ser injetora e sobrejetora, ou uma função ser injetiva ou sobrejetiva, tá? Então vamos definir o que seria isso. Definição. Definição. Tá? Vamos definir o que seria funções injetoras e sobrejetoras. Definição. Diremos que F, que eu vou associar de A até B, é injetiva se, tá? F de x igual a F de y implicar, tá? X igual a y. Ou seja, toda vez que eu tiver a imagem delas iguais, elas são iguais no domínio, tá bom? Isso aqui é injetividade.
E o que é ser sobrejetivo? Tá? Diremos que f de A em B, tá? É sobrejetivo, ou simplesmente sobre. Tá? É sobrejetivo. Quando, para todo elemento y em B, existe pelo menos um elemento X em A, tal que a minha F aplicada em X dê exatamente o Y que está em B. Tá? Ou seja, o que é isso, né? Ou seja, uma função é sobre, ou sobrejetiva, como vocês quiserem, quando não falta, tá? Quando não falta elemento no contradomínio. Tá? Quando não falta elemento no contradomínio. Tá? Aqui, contradomínio B, né? Que a gente está chamando de F. Lembra que esse cara aqui é o contradomínio. B de F. Tá? Ou seja, quando não falta elemento no contradomínio B de F, que não seja correspondido, obviamente, seja correspondido, tá? Que não seja correspondido com o elemento de A. Um elemento de A. Tá? Em outras palavras, mais simples ainda, quando a gente tenha exatamente que F aplicado em A seja todo B. Ou seja, quando eu aplico todo o elemento de A e ele percorre todos os elementos de B. Tá? E, por fim, então a gente agora vai ter a definição de sobrejetiva. Tá? Por fim, a gente tem a definição de ser bijetiva. Tá? Diremos que F de A a B é bijetiva, tá? Bijetiva, objetora, tanto faz, ou uma bijeção, ou bionívoca, tá? Escrever bijetora, em geral, como vocês conhecem. Bijetora, tá? Quando é injetiva e sobre. Ou seja, quando se eu tenho elementos iguais aonde? Na imagem, esses caras são iguais no domínio. E quando eu tenho que os elementos de A sempre tem algum elemento associado no contradomínio B. Ok? Então aí vocês podem brincar do jeito que vocês quiserem. Tá? Para a gente terminar essa primeira parte, vamos fazer um exemplo. Exemplo. Vamos pegar a função f de R em R, que a cada x eu vou associar f de x igual a 3x mais 4. A pergunta é, essa é uma função injetora? É uma função sobrejetora? Ou é uma função bijetora? Vamos provar, né? Eu afirmo, afirmação, f é bijetora. Ou seja, f é injetora e sobre. E sobre. Tá. Então a gente tem que mostrar isso, né? Então vamos mostrar que é injetora. De fato. F é injetora. Pois. Como é que a gente mostra que é injetora? Pois se f de x é igual a f de y, o que é que a gente tem? Então, 3x mais 4 é igual a 3y mais 4
Isso aqui eu posso... Isso aqui é 4, né? Y não. 4. Eu posso simplificar. Isso implica dizer que x igual a y. Ótimo. Ela é, de fato, injetora. E para danado mostrar que ela é sobrejetora. Então, além disso, F é sobre. Como é que a gente mostra isso? Pois, tome vou pegar aí um número real qualquer. Real qualquer. Que eu vou chamar de R. Real, R. Tá? Tome um número real qualquer, R. Devemos provar que existe um S real, tal que F de S é R. Eu estou saindo da reta na reta, pego o número real na reta, eu tenho que mostrar que percorre todos os elementos lá da reta. Ou seja, vamos escrever essa última expressão, o que aqui significa dizer F de S igual a R? Significa dizer que F de S igual a R é equivalente a dizer que 3S mais 4 é R. 3S mais 4 é R. Ou ainda, significa dizer que 3S é igual a R menos 4, ou equivalentemente, S é igual a R menos 4 sobre 3. Logo, o que é que a gente tem? Logo, tomando S agora como esse cara, S igual a R menos 4 sobre 3, encontramos quem seria F de S. F de S seria, eu tenho que chegar que F de S é R. Só que F de S é quem? É F de R menos 4 sobre 3. Só que quem é a minha expressão para F? Tá aqui, ó. Minha expressão para F. 3x mais 4. Então, isso é 3 que multiplica R menos 4 sobre 3 mais 4. Ora, mas quem é isso? Eu posso simplificar isso com isso. Portanto, F de S seria R. Opa, então, de fato, eu tenho o quê? Eu pego um R real e mostro que existe um S onde F de S é R. Tá aí para vocês. Tá bom? Então, isso aí é a sobrejetividade. Logo, ela é injetiva, sobrejetiva, logo bijetiva. Tá bom? Perfeito. E isso daqui era o que eu queria falar um pouquinho para vocês. Antes disso, deixa eu falar aqui mais uma definição, acho que é importante. Definir o que é imagem, como por definição, né? Definir o que de fato seria imagem e algumas propriedades. Para a gente finalizar essa parte aqui de definições básicas, né? Definições básicas. Antes de entrar em composição de funções, tá bom? Então, vamos lá. Definição. Finalizar aqui. Definição. Seja F, a gente está pegando sempre de A em B, né? F de A e B, uma função. Agora eu vou pegar X, considere, X, um subconjunto de A. Tá? Então, chama-se, que é mais ou menos o que a gente viu na restrição, a imagem, só para escrever aqui para deixar claro para vocês, de X, tá? Por F, ao conjunto, que é exatamente aquela restrição que eu falei anteriormente, mas vamos definir mais uma vez. X, isso aqui é X, tá? X. Tá ok?
Então, uma coisa interessante é aqui que eu quero chegar, que eu não tinha falado, é que f do vazio, ele vai ser sempre vazio. Se eu tiver uma função de A, deixa eu escrever assim, propriedades, se tiver uma função de A até B, tá? E x e y contido em A, então a gente tem o seguinte, A, f aplicada no vazio, isso é sempre vazio. 2, f da união x unido com y, isso daqui é f de x unido com f de y. 3, f de x interseção com y, isso aqui é f de x interseção com f de y, tá? Desculpa, tô falando besteira, isso aqui está contido, não é igual, necessariamente igual, tá? Contido. E 4 é que se x está contido em y, então f de x está contido em f de y, tá bom? Então a gente agora tem uma relação bem clara da relação dos conjuntos. Eu falei uma besteirinha aqui, que eu disse que x interseção com y, f de x interseção com y seria f de x interseção com f de y. Tá? Eu vou deixar isso aí na gravação. Porque isso daí é falso, tá, pessoal? Basta pegar essa função, ó. Pegar essa função f de r em r, para depois não propagarem fake news, que a cada x associa f de x igual a x ao quadrado. Tá? Então, se você pegar essa função, que a cada x associa x ao quadrado, né? A gente pode encontrar facilmente dois conjuntos x e y para os quais isso daqui não se verifica. Tá? Como é que a gente faz isso? Assim, ó. Pega f de r em r, de tal forma que a cada x eu associo f de x igual a x ao quadrado. Considere x o seguinte conjunto. O conjunto menos infinito até zero e y o conjunto zero mais infinito. A gente observa que x interseção y, daí, x interseção y é muito fácil. Isso é vazio. Tá? Só que f de x, isso daqui é quem? É a reta positiva. E f de y, já que é x ao quadrado, também é a reta positiva. Tá? Também é a reta positiva. Logo, f de x interseção com f de y seria a reta positiva. Seria a reta positiva. Só que a reta positiva não é vazio. Isso é, ou seja, se x interseção y, f de x interseção y, fosse igual a f de x interseção a y, ou seja, se a gente tivesse isso, eu estaria dizendo a você que o vazio, já que a gente disse que vazio leva no vazio, é igual à reta positiva. Isso é um absurdo, isso é falso. Tá? Então, cuidado. Tá? Eu errei aqui acima, disse que era uma igualdade, e não é. Basta pegar f de x igual a x ao quadrado. Então é isso, pessoal. Então essa é a primeira parte da aula de hoje.